Numa noite marcada por suor de sangue e orações angustiadas, Jesus de Nazaré, a esperança do mundo, é traído por um dos seus próprios discípulos. Entregue às autoridades religiosas e políticas, ele enfrenta julgamentos injustos, espancamentos e a solidão completa. Esta é a história da última jornada antes da crucificação, não como uma derrota, mas como o triunfo silencioso da redenção. Cada passo de dor foi um ato de amor eterno, cumprindo profecias milenares e selando a aliança entre Deus e a humanidade. A lua cheia pairava silenciosa sobre Jerusalém, lançando sombras longas pelas vielas estreitas e pelas muralhas antigas da cidade. O aroma de terra molhada, misturado às especiarias dos mercados que ainda perfumavam o ar noturno, contrastava com a tensão invisível que se espalhava como névoa espessa. Jesus caminhava à frente de um pequeno grupo de discípulos, seus passos firmes apesar do peso invisível que parecia curvar seus ombros. Saindo pelo portão oriental da cidade, cruzaram o ribeiro de Cedron e alcançaram o jardim do Getsêmani, um recanto sombrio e silencioso, repleto de oliveiras retorcidas. Algumas, testemunhas silenciosas de séculos de história. Ele parou, virou-se para os seus e, com a voz embargada, disse: "Assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar." Mateus 26:36. Tomando consigo Pedro, Tiago e João, o círculo mais íntimo dos apóstolos, Jesus avançou alguns metros mais adentro no bosque. Ali, o Salvador do mundo revelou sua humanidade em toda a sua profundidade. A angústia que se abateu sobre ele era palpável. Seu rosto, normalmente sereno, agora estava marcado pela tristeza e um peso esmagador. "A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo." Mateus 26:38. Caindo de joelhos sobre a terra fria, Jesus orou. Seus lábios murmuravam palavras de súplica. As Escrituras relatam que seu suor tornou-se como gotas de sangue, misturando-se ao pó do solo. Lucas 22:44. Um fenômeno raro conhecido hoje pela medicina como hematidrose, evidência da pressão extrema que ele suportava. "Pai meu, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres." Mateus 26:39. Enquanto o mestre travava a batalha espiritual mais intensa da história humana, seus discípulos, exaustos pela tristeza e pela noite avançada, adormeceram. Voltando até eles, Jesus encontrou-os dormindo. Com uma voz entre a decepção e a compaixão, dirigiu-se especialmente a Pedro. "Então, nem uma hora pudeste vigiar comigo?" Mateus 26:40. A noite avançava rapidamente e, do outro lado do jardim, tochas surgiam no horizonte. Um grupo numeroso aproximava-se. Soldados do templo, enviados pelos chefes dos sacerdotes e anciãos, liderados por ninguém menos que Judas Iscariotes. Judas, o discípulo que comia do mesmo pão que Jesus partira. Salmo 41:9. João 13:18. Aproximou-se e, com um beijo, selou a traição. "Amigo, a que vieste?" Mateus 26:50. Com o sinal combinado, os soldados avançaram para prender Jesus. Pedro, impulsivo, sacou de uma espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. João 18:10. Mas Jesus, mesmo naquela hora de traição, estendeu a mão e curou o ferido, demonstrando que sua missão era de amor, não de violência. "Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão." Mateus 26:52. Ele poderia ter chamado legiões de anjos para defendê-lo. Mateus 26:53. Mas não o fez. Submisso à vontade do Pai, Jesus se entregou voluntariamente. Então, todos os discípulos, assustados, fugiram.
Mateus 26, 56. A esperança do mundo foi deixada sozinho, algemado e rodeado por homens armados, caminhando para enfrentar a primeira fase de seu julgamento. O Getsemane, o jardim da decisão, tornou-se o palco onde o Salvador escolheu sofrer para que a humanidade pudesse ter vida. O frio da madrugada já começava a morder os ossos. A cidade santa, que deveria reconhecer seu rei, agora se tornava cúmplice de sua rejeição. O clamor das botas dos soldados ecoava pelas pedras do caminho enquanto Jesus era conduzido, sem resistência, para a casa de Anás, sogro do sumo sacerdote. Lá, a maior injustiça da história começaria a se desenrolar. A casa de Anás, situada numa parte privilegiada da cidade, brilhava sob a luz bruxuleante das tochas. Anás fora sumo sacerdote, mas, mesmo após seu mandato, continuava exercendo grande influência nos bastidores do Sinédrio. Era a ele que levavam primeiro os acusados mais importantes, como parte de uma estratégia para definir o rumo dos julgamentos. Jesus foi empurrado pelos guardas até o átrio interno, onde Anás o aguardava. O clima era de tensão. Não se tratava de um julgamento regular. Era uma sessão secreta, no meio da noite, contrariando as próprias leis judaicas que proibiam julgamentos noturnos. Mishnah Sanhedrin 4:1. Anás o interrogou sobre seus discípulos e sua doutrina. A intenção era encontrar, rapidamente, qualquer palavra que pudesse ser usada contra ele. Jesus respondeu com serenidade: Eu falei abertamente ao mundo. Ensinei continuamente na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei em oculto. Por que me perguntas? Pergunta aos que me ouviram o que lhes falei. Eis que eles sabem o que eu disse. João 18, 20 e 21. Essas palavras, firmes mas respeitosas, irritaram os guardas. Um deles, com brutalidade, deu-lhe uma bofetada, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? João 18, 22. Jesus, sem retaliar, apenas disse: Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas, se bem, por que me feres? João 18, 23. Não encontrando nada concreto contra ele, Anás enviou Jesus a Caifás, seu genro, que era o sumo sacerdote oficial naquele ano. João 18, 24. O caminho até a casa de Caifás foi breve, mas cada passo soava como um estrondo no silêncio. Da noite, o Sinédrio, o conselho dos 71 líderes judeus, já estava reunido às pressas para o julgamento. Na sala, rostos endurecidos e ansiosos aguardavam a chegada de Jesus. Buscavam desesperadamente testemunhas, qualquer pretexto para condená-lo à morte. Porém, as testemunhas contradiziam-se entre si, como registrado em Marcos 14, 56. Porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. Finalmente, 2 homens apresentaram uma acusação baseada em uma má interpretação das palavras de Jesus. Nós o ouvimos dizer: Eu destruirei este templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos humanas. Marcos 14, 58. De fato, Jesus havia dito algo semelhante, mas referia-se ao templo do seu corpo. João 2, 19 e 21. Diante da confusão, Caifás, exasperado, levantou-se e, numa tentativa desesperada de obter algo diretamente, perguntou: Nada respondes ao que estes testificam contra ti? Jesus permaneceu em silêncio, cumprindo a profecia de Isaías. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Isaías 53, 7. Então, Caifás proferiu a pergunta central: Conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mateus 26, 63. Jesus respondeu:
com a majestade de quem sabia que aquela declaração lhe custaria a vida. Tu o disseste. Além disso, vos digo: em breve vereis o Filho do Homem, assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Mateus 26:64. Num gesto dramático, Caifás rasgou suas vestes, algo expressamente proibido pela lei. Levítico 21:10. Mas feito ali para teatralizar a acusação de blasfêmia. Que necessidade temos ainda de testemunhas? Eis que agora mesmo ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? Eles responderam: é réu de morte. Mateus 26:75-66. Então começou a ignomínia. Bateram no rosto de Jesus, cuspiram-lhe, zombaram. Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Mateus 26:67-68. Enquanto isso, no pátio externo, outra cena se desenrolava. Pedro, o corajoso discípulo que havia jurado jamais abandonar o Mestre, agora cedia ao medo. 3 vezes negou conhecê-lo, exatamente como Jesus havia profetizado. Mateus 26:34. E ao cantar do galo, Pedro se lembrou das palavras de seu Senhor. Saiu dali e chorou amargamente. Assim, sob a escuridão da madrugada e as acusações falsas, o Cordeiro de Deus, sem culpa, foi condenado. Contudo, para efetivar a execução, eles precisariam da aprovação romana, pois o Sinédrio não tinha autoridade para aplicar a pena de morte. Era preciso levar Jesus diante de Pôncio Pilatos, o governador romano. O sol começava a tingir de vermelho o horizonte quando, acorrentado e ensanguentado, o Rei dos Reis foi levado à presença do poder imperial. O pretório romano, sede do governo de Pôncio Pilatos em Jerusalém, já se agitava naquela manhã incomum. O governador, que normalmente detestava lidar com os assuntos religiosos dos judeus, fora despertado antes do amanhecer para tratar de um prisioneiro especial. À sua frente estava Jesus de Nazaré, manietado e desfigurado pelas agressões sofridas, no Sinédrio. Ao redor, sacerdotes, anciãos e membros da guarda judaica agitavam-se, insistindo na condenação imediata. Pilatos, homem cínico e pragmático, percebeu rapidamente que havia algo fora do comum naquela acusação. No Evangelho segundo Mateus 27:18, é dito claramente: ele sabia que, por inveja, o haviam entregado. Ainda assim, seguindo o protocolo romano, Pilatos interrogou Jesus: és tu o rei dos judeus? Mateus 27:11. Jesus respondeu: tu o dizes. Durante todo o interrogatório, Jesus manteve uma dignidade inabalável. Pilatos, intrigado, tentava compreender quem era aquele homem que não mendigava pela vida, como os outros acusados. O Sinédrio, porém, intensificava as acusações. Ele incita o povo, proibindo dar tributo a César, dizendo ser ele o Cristo, um rei. Lucas 23:2. Essas palavras eram cuidadosamente escolhidas. Acusar alguém de sedição contra César era o caminho mais rápido para obter uma sentença de morte. Buscando uma saída, Pilatos enviou Jesus a Herodes Antipas, o governante da Galileia, que estava na cidade para a Páscoa. Lucas 23:7. Herodes, curioso, esperava ver milagres, mas Jesus não lhe respondeu uma só palavra. Lucas 23:9. Ridicularizado, vestido com um manto esplêndido como zombaria, Jesus foi devolvido a Pilatos. De volta ao pretório, Pilatos tentou uma estratégia: oferecer ao povo a escolha entre libertar Jesus ou um criminoso notório, Barrabás. Mateus 27:17. Era costume libertar um preso durante a festa da Páscoa, e Pilatos, acreditando na razão do povo, ofereceu essa opção. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão a pedir por Barrabás e a exigir a crucificação de Jesus. Qual destes quereis que vos solte? Barrabás.
Mateus 27, 21. Pilatos insistiu: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado. Que mal fez ele? Mateus 27, 23. A multidão, porém, gritava ainda mais: Seja crucificado. O barulho ensurdecedor, os gritos, os empurrões, tudo formava uma cena de descontrole. Pilatos, temendo um tumulto, viu-se encurralado. Ente-Ithim, um gesto simbólico, pediu água e, diante de todos, lavou as mãos, declarando: Estou inocente do sangue deste justo. Considereis isso. Mateus 27, 24. E todo o povo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Mateus 27, 25. Palavras que ecoariam tragicamente na história dos séculos seguintes. A decisão estava tomada. Jesus seria açoitado e, em seguida, crucificado. O açoite romano, a flagelação, não era mera formalidade. Era um castigo brutal. Soldados utilizaram o flagrum, um chicote com pontas de metal e ossos que rasgava a carne até expor músculos e ossos. O profeta Isaías havia predito: Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 5. Após o flagelo, os soldados romanos resolveram zombar ainda mais do prisioneiro que afirmava ser rei. Colocaram sobre ele um manto de púrpura, uma cor associada à realeza, e entrelaçaram uma coroa de espinhos, cravando-a em sua cabeça. Puseram-lhe uma cana como cetro nas mãos, e, ajoelhando-se diante dele, escarneciam: Salve, Rei dos Judeus! Mateus 27, 29. Cuspiram nele, tomaram a cana e batiam-lhe na cabeça. O rosto de Jesus estava desfigurado. Isaías descrevera: O seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Isaías 52, 14. Finalmente, Pilatos apresentou Jesus à multidão, dizendo: Eis o homem. João 19, 5. Mas não houve compaixão. Só havia ódio e clamor por sangue. Cansado e pressionado, Pilatos entregou-o para ser crucificado. Jesus, carregando o instrumento da sua morte, iniciou sua marcha pelas ruas de Jerusalém. O percurso, conhecido hoje como Via Dolorosa, o Filho do Altíssimo, que caminhara sobre as águas e ressuscitara mortos, agora tropeçava sob o peso da cruz. A cidade de Jerusalém, pulsante durante a Páscoa com peregrinos de todas as partes, tornou-se um corredor de sofrimento para Jesus. Cada passo pela Via Dolorosa era marcado por quedas, suor e sangue. O madeiro pesado, cruz rústica de execução, lacerava seus ombros já rasgados pelo açoite. Os soldados, impacientes com a lentidão do prisioneiro debilitado, compeliram um homem da multidão, Simão de Cirene, a carregar a cruz. Mateus 27, 32. Marcos 15, 21. Cirene era uma cidade no norte da África, e Simão, sem saber, tornava-se partícipe do maior acontecimento da história. Enquanto prosseguiam, mulheres piedosas choravam e lamentavam por Jesus. Mesmo em sua agonia, ele se voltou para elas e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Lucas 23, 28. Seus olhos enxergavam o futuro, a destruição de Jerusalém, que ocorreria 40 anos depois, sob Tito, general romano. Finalmente, chegaram ao local da execução, o Gólgota, que em aramaico significa lugar da caveira. João 19, 17. Ali, em um monte exposto fora dos muros da cidade, os condenados eram exibidos como exemplo sombrio para os passantes. O processo de crucificação era meticulosamente cruel. Os pregos,
grossos e irregulares, eram cravados nos pulsos e nos pés. Os historiadores romanos, como Tácito e Sêneca, descrevem a crucificação como o castigo mais brutal e humilhante possível. Antes de ser pregado, ofereceram a Jesus uma bebida de vinho misturado com mirra, Marcos 15, 23, uma tentativa rudimentar de anestesia. Ele a recusou, determinado a suportar plenamente a dor, consciente do sacrifício. Enquanto o elevavam na cruz, cumpria-se a profecia. Traspassaram as minhas mãos e os meus pés. Salmos 22, 16. Acima de sua cabeça, Pilatos mandou colocar um letreiro escrito em hebraico, latim e grego. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. João 19, 19. Os líderes judeus protestaram, mas Pilatos respondeu secamente: "O que escrevi, escrevi." João 19, 22. À sua direita e esquerda, 2 criminosos foram crucificados. O cenário, retratado nos evangelhos, cumpre a palavra de Isaías. Foi contado com os transgressores. Isaías 53, 12. Enquanto agonizava, Jesus intercedia pelos seus algozes. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Os soldados dividiram suas vestes e lançaram sortes pela túnica. João 19, 23, 24. Cumprindo outra profecia do Salmo 22, 18. O povo, os líderes religiosos e até mesmo os criminosos o insultavam. Salvou os outros, a si mesmo não. Pode salvar. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos nele. Mateus 27, 42. Porém, um dos ladrões crucificados ao lado de Jesus, num ato de fé, repreendeu seu companheiro e pediu: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas 23, 42. Jesus, com ternura em meio à dor, respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Era o auge da injustiça humana e, simultaneamente, o ápice da misericórdia divina. Por volta do meio-dia, uma escuridão sobrenatural cobriu toda a terra até as 3 da tarde. Mateus 27, 45. Lucas 23, 44. Historiadores antigos, como Flegon, citado por Orígenes, também registraram um eclipse anômalo por volta dessa época. No clímax de sua agonia, Jesus exclamou: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. Essa frase ecoava o Salmo 22 e exprimia o peso do pecado do mundo que naquele momento ele carregava. Finalmente, com um último brado poderoso, declarou: Está consumado. João 19, 30. E então entregou o Espírito. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. A terra tremeu, as rochas se fenderam, e o véu do templo, separando o lugar santo do Santo dos Santos, rasgou-se de alto a baixo. Mateus 27:51. Um sinal claro. O caminho para Deus estava agora aberto. O centurião romano, testemunha ocular dos eventos sobrenaturais, proclamou: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Marcos 15:39. O Calvário não foi apenas o lugar da morte. De Jesus, foi o palco da vitória eterna. No aparente fracasso, a esperança foi selada com sangue divino. Com a morte confirmada, o corpo de Jesus permaneceu na cruz. Era costume deixar os crucificados expostos como advertência pública. Mas, devido à iminente celebração da Páscoa, os judeus solicitaram a Pilatos que os corpos fossem retirados. João 19:31. Para apressar as mortes, os soldados quebraram as pernas dos 2 ladrões, impedindo-os de se apoiar para respirar. Contudo, ao chegarem a Jesus, viram que já estava morto. Ainda assim, para certificar-se, um soldado romano perfurou o lado de Jesus com uma lança.
e imediatamente saiu sangue e água. João 19:34. Evidência médica de um coração rompido, literal e espiritualmente. Cumpria-se, assim, a profecia. Guardam todos os seus ossos, nenhum deles se quebra. Salmos 34:20. Olharão para aquele a quem traspassaram. Zacarias 12:10. Entre a multidão que assistira a tudo, poucos discípulos se mantiveram. João, o discípulo amado, estava ali, junto a Maria, mãe de Jesus, e algumas mulheres piedosas. João 19:25-27. À medida que o entardecer caía sobre Jerusalém, um membro respeitado do Sinédrio, José de Arimateia, aproximou-se corajosamente de Pilatos para pedir o corpo de Jesus. Mateus 27:57-58. José era um discípulo secreto de Jesus, aguardando o reino de Deus. Pilatos, surpreso pela morte rápida, confirmou com o centurião e concedeu o pedido. Nicodemos, outro membro importante da liderança judaica e que certa vez buscara Jesus à noite, João 3:1-2, também participou da preparação do corpo. Trouxe cerca de 100 libras de mirra e aloés, uma quantidade imensa, digna de um rei. João 19:39. Com reverência e urgência, pois o sábado se aproximava, envolveram o corpo de Jesus em linho fino, embalsamando-o com as especiarias, conforme o costume judaico. João 19:40. José possuía um túmulo novo, cavado na rocha, próximo ao local da crucificação, uma providência divina que cumpria mais uma profecia. E puseram-no no túmulo de um rico. Isaías 53:9. Rolaram uma grande pedra à entrada do sepulcro. Mateus 27:60. As mulheres, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e outras, observavam de longe onde Jesus fora colocado, planejando completar os ritos funerários depois do sábado. Marcos 15:47. Enquanto isso, os líderes religiosos, temendo que os discípulos de Jesus roubassem o corpo e alegassem ressurreição, foram até Pilatos. Solicitando segurança extra, conseguiram que uma guarda fosse colocada junto ao túmulo e o selo oficial romano fosse fixado na pedra. Mateus 27:62-66. O selo romano era inviolável. Quebrá-lo significava desafiar o império. Assim, o Salvador foi encerrado no túmulo, guardado por soldados armados, selado por decreto imperial, envolto em linho e silêncio. A terra, que horas antes tremia, agora parecia suspirar na dor muda da morte do seu Criador. O sábado começou. A cidade, ainda agitada pela Páscoa, ignorava que o Cordeiro Perfeito já havia sido imolado. Os discípulos, dispersos e temerosos, escondiam-se. A esperança parecia enterrada sob a pedra do túmulo. Mas o silêncio daquele sepulcro não seria eterno. O terceiro dia se aproximava. O primeiro dia da semana despontava em Jerusalém. A madrugada ainda envolvia a cidade em sombras, quando algumas mulheres fiéis partiram em direção ao túmulo de Jesus. Carregavam óleos e especiarias, desejosas de completar os ritos de sepultamento interrompidos pela pressa do pôr do sol na sexta-feira. Marcos 16:1. O chão ainda úmido pela neblina refletia a luz tênue do amanhecer. Seus passos apressados quebravam o silêncio da manhã, enquanto em seus corações reinava uma profunda tristeza. Mas, ao se aproximarem do sepulcro, algo extraordinário aconteceu. Um grande terremoto sacudiu a terra. Mateus 28:2. Um anjo do Sarna, Senhor, resplandecente como um relâmpago, desceu do céu e removeu a pedra, assentando-se sobre ela. A aparência do anjo era tão temível que os guardas que vigiavam o túmulo tremeram de medo e ficaram como mortos. Mateus 28:4. As mulheres, atônitas, ouviram a proclamação celestial: Não temais, porque sei que buscais a Jesus,
que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Mateus 28, 5, 6. O túmulo estava vazio, os lençóis funerários cuidadosamente dobrados, o sudário colocado à parte. João 26, 7. Sinais claros, de uma saída tranquila e ordenada. Não roubo, não tumulto. Maria Madalena, desesperada, correu para avisar Pedro e João. João 22. Eles, incrédulos, correram ao sepulcro. João chegou primeiro, mas foi Pedro quem entrou e viu. O corpo não estava ali. Era o começo da maior revolução espiritual da história. Enquanto Pedro e João retornavam, Maria Madalena permaneceu junto ao túmulo, chorando. Então, ela viu 2 anjos sentados onde o corpo de Jesus estivera. Mas, antes que pudesse entender plenamente, ouviu uma voz. Mulher, por que choras? Ela pensou que fosse o jardineiro e respondeu. Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. João 20, 15. Então, Jesus a chamou pelo nome. Maria. Ela o reconheceu imediatamente e exclamou em aramaico. Rabone, que significa mestre. João 20, 16. Jesus, o Cordeiro imolado, o Filho de Deus, havia vencido a morte. Não me detenhas, disse ele, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João 20, 17. Maria Madalena correu para anunciar a gloriosa notícia. Vi o Senhor. João 20, 18. Em seguida, ao longo de 40 dias, Jesus apareceu repetidamente a seus discípulos, como registrado em todos os evangelhos e confirmado por testemunhos, como o do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 13 e 8. Ele mostrou-lhes suas mãos e seu lado perfurados. Comeu com eles, falou-lhes do reino de Deus, confortou os corações desolados e restaurou a fé vacilante de muitos. Na Galileia, às margens do mar, reencontrou-os, chamando-os novamente para segui-lo. No Monte das Oliveiras, perante uma pequena multidão de discípulos, Jesus deu sua última instrução. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. E então, elevou-se aos céus diante dos olhos atônitos de todos. Atos 1, 9. 2 anjos apareceram e disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, assim virá do modo como o vistes subir. Atos 1, 11. A cruz vazia, o túmulo vazio e o céu aberto testemunham eternamente. A esperança triunfou. A morte foi vencida. O Rei vive para sempre. E aqueles primeiros discípulos, frágeis e temerosos, tornaram-se intrépidos proclamadores da Boa Nova, transformando o mundo com a simples, porém irresistível, mensagem. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 e 4.